Fala aí, minha galerinha do YouTube. Aqui quem tá falando é o Daniel Play 1790. Isso aí, galera, com o meu canal aqui, né? E galera, hoje estamos com um joguinho aqui, né? Eu acho que é bem conhecido pela galera, que é o Clash Royale. Isso aí, galera. Eu jogo esse jogo há anos, tá bom? Deixa eu abrir esse baú. Eu jogo esse jogo há anos, galera. E eu quis postar aqui, né? Pra vocês verem, né? Uma partida minha aqui, né? Uma partida. Galera, eu jogo esse jogo há uns 3 anos e ainda tô na Arena 6, galera. Eu não consigo mais passar. Mas, galera, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Pela esperança de vocês, eu conseguirei. Olha só, 1946 troféus. Precisa de 200. Aqui, 200. Então, galera, então vamos jogar aí, né? Galera, eu só vou falar umas coisas minhas, né? Deixa eu pegar esse baú de prata grátis. Deu nada que me interessou aqui. Galera, então, eu fui pra Arena 7, só que eu caí de arena, então, né? Sou muito noob. Meu deck é esse, é Mosqueteira, Baby Dragon, Mega Servo, Exército de Esqueleto, Espelho, Bola de Fogo, Barril de Goblins e Spark, minha única lendária. Ah, galera, vocês ouviram um barulho de vento aqui? Tá um vento na minha casa, um vento incrível, tá ventando muito aqui, tá bom, galera? Eu tô na guerra de clã, batalha final. Ó meu deck aqui da batalha. Batalhas de clã. Spark, bruxa. Eu não uso bárbaros de elite. Eu queria usar. Só que tipo, galera, eles são muito pesados. Daí, ó, vai ficar muito pesado. Eu não posso. A única coisa que eu poderia suspender pra ficar 4.4 é o Spark, mas eu não quero. Não tem como eu deixar mais barato, só se eu tirar a carta, né? Então, né, galera? Mas então, vamos ver. Galera, é meu deck, né? Eu tenho essas cartas. Tenho todas as épicas até a Arena 6. 7 não. Tenho até a Arena 6 todas as épicas raras e comuns. Todas menos as lendárias. Então, galera, não preciso nem falar as que eu tenho. Tenho quantas cartas eu tenho? 53. Tá. Então, a única lendária, né? É Spark. E galera, eu não quero abrir esses baús, eu tô querendo fazer uma técnica aí, né? Que alguns dizem. Fazer batalha final. Galera, eu só vou batalhar aqui, né? Vamos lá, né? Batalhar um pouquinho. Vai logo. E o meu clã, galera, é Garça City, se vocês quiserem caçar aí. Galera, se eu receber notícia do meu amigo aí, né? Tá bom, galera. Vamos jogar o gigante. Galera, eu fui rapidinho ali abaixar a coisa do meu celular pra ter mais memória, mais bateria. Vai, acaba tudo. Yes. Mega Serra. Ó. Grupo voador. Não morreu quase nenhum. Não morreram muitos, mas... Ai, não. Galera, eu vou falar um segredo sobre o Spark. Ele é imune a feitiços. Não 100% imune, mas ele resiste muito bem aos feitiços. Vamos supor que uma bola de fogo mata um mago, mas não mata o Spark. Tipo, ele só tira um pouquinho, metade, não tão metade, sei lá, mais ou menos assim. Ui, eu tô com medo. Galera, eu não quero perder na frente de público. Pior. O gigante real deve atacar o Spark. Ele é tipo uma construção. Carrinho é uma construção. Ó como no geral. Nossa, um tiro me ajuda muito. Vai. Nossa, muito bom. E zap. Não vai matar. Então é só atacar o veneno. Princesa nojenta. Não gosto. Essa é meio chatinha, princesa. Porque, não, tem pouca vida, só que tipo, se não tiver nada. Ai, galera, desculpa a internet, tá muito ruim com esse vento. Escrachar aqui.
Ah, galera. Nossa, aniversário. Galera, posto o vídeo bem no dia do aniversário, né? Felizes, né? A galera crashou aqui no não. Não! Galera, crashou. Crashou, mas voltou. Boa! Eita. Vai, gigante, um soco, um soco. Não! Toma também. Morrendo. Assassino. Zap! 9, 8, 7. Galera, eu vou perder em frente de públicos. Galera, eu perdi a guerra de clã, mas nós temos uma outra coisa aí, né? Temos uma coisinha aí. Nós posso batalhar mais uma vez. Eu não quero. Galera, nós vamos batalhar. Não, né? Então vamos lá. Oh, meu deck. Minhas cartinhas iniciais. Galera, eu sei a maioria das cartas de cor. Nem precisa olhar. Bebê dragão. Eu vou falar Baby Dragon, né, com inglês. O dragão bebê dragão. Tanto faz, né, galera? Daí... o cara não esperava por isso, né? Nossa. Ele tá com o zap, galera. Eu não gosto muito bem do zap, não, né? É o zap. Tá bom, vamos tacar Spark. Nossa, galera, olha que barulho irritante. Nossa, ele tem mago. Chato. Não, o mago é bem chatinho. Cara, ele, porque ele dá muito dele. Ele ataque aéreo e terrestre. Ele é terrestre, mas também tem ataque aéreo. Aéreo terrestre, né? Nossa, galera, Baby Dragão é a carta que eu sempre mais gostei. Antes do Spark. Agora o Spark eu gosto muito. Porque, galera, o Baby Dragão, ele é praticamente muito bom. Por quê? Ele é um dragão que joga bola de fogo. É como ele estivesse jogando essa bola de fogo aqui, só que é menor, dá menos dano, claro. Então por isso eu sempre gostei. Ele tem bastante vida. Então eu gosto, muito bem dele. Do dragão. Entendeu? Ah, galera, se vocês tiverem assim, ó. Nossa, Daniel, você chama de Big Dragon. Nada a ver. Botar o nome dele de bebê. Galera, eu gosto, né? Mas se estiver assim, eu não chamo mais. Se vocês não. Dá pra fazer as 4 mosquiteiros. Se eu tivesse clone, ia ser bem bom mesmo. O mago ele não é imune à bola de fogo. Ele é praticamente a bola de fogo é inimigo dele, porque ele toma muito dano com ele. Mas não devia, porque ele é de fogo, bola de fogo, e ele é de fogo. Então tem uma diferença extrema ali. Uma diferença não tem tanta diferença. Ganhei. Olha! Eu tô sendo muito bem no Clash Royale. Tô brincando, galera. Eu era muito noob antes. Eu sou muito noob no Clash Royale, tá? Eu tenho 408, galera. Por quê? Eu fiz a corrida das gemas. Isso aqui também é a corrida do ouro. Quem nunca participou das corridas da gema, galera? É bem antigo isso. Nunca mais participou, parece. Nunca mais vi isso, corrida da gema, só corrida do ouro. Que, galera, era muito da hora. Eu ganhei 300. Porque você ficava ganhando, aí você ganhava bastante. Então, galera, eu amo doar para as pessoas porque você ganha muito dinheiro. Desafio do Elixir duplo. Nossa, Elixir triplo. Não quero assistir nenhuma gameplay, não.
Eita, filho. Eletrocutados. Agora não quero assistir nada, não. Galera, eu vou jogar uma partida aqui do evento, Desafio do Elixir, e, né, daí eu vou encerrar, né. Ixi, não começo ainda. Não, mas tá falando que eu tenho... Ah, tá. Galera, que eu sou nível 9, né. Mais uma partida, então, e a gente para, né. Eu paro o vídeo. Eu jogo mais umas duas, né. Só se eu passar de arena, galera, vai ser graças a vocês. Nossa! Sou nível 9, cara, nível 7. Por isso, galera, eu fiquei tanto nessa arena que eu já sou nível 9 nessa arena. Era já pra eu estar na arena... Deixa eu ver, 6, 7, 8. Não, 8, 9. 8, né, praticamente. Tá com esse parque aqui. Ixi. Vai ter uma coisinha muito perigosa, que é bruxa. Não, um combo que muita gente já usou, mas que bom que pararam com esse combo, que eu tinha muito mesmo. Era bruxa e... Olha lá, galera, ele é imune, tá com um pouquinho de vida, o zap do papo ainda. Não é porque... o zap é fraco do meu, isso não tem nada a ver. Galera, tem tudo a ver, o zap, ele mata um esqueletinho, tem tudo isso de vida. Então, galera, ele é imune, tá bom? Ele é não tão imune, ele é mais ou menos, tá ligado? Galera, isso aqui, antes do Free Fire lançar, isso aqui era bem famoso também. Era um dos jogos mais famosos, ainda, né, é famoso. Ah, não vai levar não. Tipo, dupla magia. Mas, galera, eu vou perder. Ai, vai. Carregou. Vou esperar até 10. Se o cara não tacar nada, eu taco. Tá brincando. O cara vai ter que tacar alguma coisa. Ah. Esse balão. É meio chatinho o balão. Ah, o cara vai ganhar. Só que eu não posso deixar. Incrementar um pouquinho. Ó, galera. Tipo, chega na hora do desespero. Você tá com um relacionamento de 2 balas, cara. Os caras tá com alguma coisa. Consegui, galera! Boa! Aí, consegui levar uma torre. Se eu segurar 10 segundos... Boa, galera! Eu consegui segurar 10 segundos uma torre. Nossa, galera, tipo, isso é mega difícil, fica mó desesperado. Galera, eu consegui. Nossa, galera. Galera, só porque eu consegui passar de arena foi graças às pessoas especiais, vocês. Galera, vamos abrir o bairro. Tá. O bairro da arena passando, então não vai vir. Essa arena. Tá, galera, não vi nenhuma carta dessa arena. Mas... vou matar uma vez. Galera, se eu perder, galera, eu vou ficar muito triste. Tipo, já de começo eu tô com o Spark. Nada. Escantinhos. Galera,
Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho a lápide... Galera, eu não sei se algum de vocês acham isso, mas eu acho a lápide boa. Sim, boa. Por quê? Ai, mentira, nossa. Por quê? Ela serve pra distrair. Que nem o Spark, você viu? Como ela distraiu o Spark. Ela é boa pra distrair, galera. Eu vou dar uma dica pra vocês. Se você tiver uma arena aí, vamos supor de... parquinho da Peco ou a arena do feitiço, lá que eu esqueci o nome. Lá que tem você pode ganhar um mago. Galera, se vocês tiverem uma dessas, usem ela, porque a P.E.K.K.A, se você tiver uma lápide, a P.E.K.K.A não vai conseguir chegar na sua torre. De tão demorado que dá o ataque. E alguns que atiram feitiços, tipo a bruxa. Não, claro que tem seus esqueletinhos, então a bruxa não. Mas o mago de fogo, né? Isso aí distrai ele vai jogando bola de fogo e esqueletinho sai. Então isso é muito bom mesmo, tá? É uma dica pra vocês. Esse bagulho de ele tira muito dano. Vai levar minha torre, né? Não levou mais. Fica aí uma dica. Ai, cara. Parece que você vai ganhar essa partida. Galera, parece que eu vou descer de arena de novo. Mas, galera, nunca fiquem assim, né? Sempre pode ter uma esperança em algum lugar. A esperança é a última que morre. E a primeira que ganha. Nossa, galera, tá um vento aqui que eu sei que vocês devem estar irritados. Nossa, meu, esse barulho tá muito chato. Não sei se é pra vocês, né, ter esse barulho. Mas pra mim tá horrível. Nem sei porque eu fui pensar em postar vídeo, né? Barulhão. O cara tá fazendo de tudo pra defender essa torre. Na de fogo ninguém segura. Temos kits, cara. Tá bom, bota isso. Se dá empate, hein? Dar empate é bom, galera. Por que não é isso? Mas ninguém ganha. Morte. Então agora só um ganha, os dois perdem. Tô brincando. Essa morte sub do avião, né? Tem algo mais forte, só pegar uma torre, então. Aqui, galera, em vez de assim, tem um jogo aí, né? Que é tipo a morte súbita. Você tem que. As torres começam a ficar tomando dano. Então, devia, tipo, começar a tomar dano, né? Só que daí seria muito. Não! Sim. Tá dificultando as coisas, hein, cara. Dificultou, piorou pro seu lado agora, hein. Vamos distrair no espaço. Galera, deu um empate então, né? Galera, deixa eu ver. Galera, acabou minha bateria. O vídeo vai encerrar por aqui. Falou, fui e tchau, valeu!